Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, a água. Vamos iniciar falando sobre o ciclo da água. O ciclo da água é de fundamental importância para a manutenção da vida no planeta Terra. É pelo ciclo da água que ocorre a variação climática, a criação de condições para o desenvolvimento de plantas e animais e o funcionamento dos rios, lagos e oceanos. Portanto, o ciclo da água é um movimento circular que a água faz na natureza. Esse movimento ocorre por meio do processo de evaporação das águas da superfície do nosso planeta. Rios, lagos, oceanos, e também pela evaporação da transpiração dos animais e das plantas. O que acontece? Vamos ver? O processo que dá origem ao ciclo da água envolve todos os estados físicos, aqueles estados que estudamos na aula anterior. O início do ciclo é motivado pela energia da irradiação solar. O Sol aquece a água, e quando a água evapora e se mistura ao ar, o vapor dela se condensa e forma as nuvens. Estas, por sua vez, caem novamente na forma de chuva. Esse processo se repete constantemente. Por isso é chamado de ciclo. Conforme a água vai se movimentando, ou seja, circulando no planeta, vai mudando também seu estado físico, líquido, gasoso e até sólido, chuva de granizo e neve. Repare que o movimento cíclico da água pode ocorrer com ou sem a colaboração de seres vivos, sendo conhecido como grande ciclo da água ou pequeno ciclo da água. Poluição e desperdício de água. A poluição das águas é um dos problemas ambientais mais sérios que o mundo enfrenta, pois causa vários danos à saúde dos animais que nelas vivem. A água é um bem precioso e precisa ser usada de forma racional, mas, infelizmente, não é isso que vem acontecendo. O ser humano está poluindo as águas de rios, lagos e oceanos com lixo, esgotos poluentes e dejetos químicos industriais. Os rios e os mares são poluídos pelas indústrias que despejam os resíduos sem nenhum tratamento e em grande quantidade. Contudo, as fábricas e as indústrias não são as únicas responsáveis pela redução da disponibilidade de água potável, pois a população, ao desperdiçar, também contribui com esse processo. Desperdiçar não é utilizar de forma correta, é gastar com exagero sem pensar nas consequências. Nós devemos e podemos fazer algo para impedir o desperdício e a poluição. Veja algumas medidas importantes que ajudam o planeta. Escovando os dentes. Feche a torneira enquanto escovar os dentes. Torneira aberta continuamente é um gasto de 18 litros de água. Abrindo e fechando a torneira, você vai ter um gasto de 2 litros de água. Grande diferença, não é mesmo? Assim também podemos economizar com a utilização do chuveiro, que é um gasto de 3 a 6 litros de água por minuto. Num banho de 20 minutos, 120 litros de água. O banho ideal de 5 minutos gasta apenas 30 litros de água. Lavar calçadas com mangueiras. Não use a mangueira para varrer folhas e outros resíduos. O correto é usar vassoura, que permite economizar tempo e água. Um gasto de 120 litros de água. Usar água de máquina de lavar e tanquinho para fazer
essa limpeza das calçadas. E a descarga. Não jogue lixo no vaso sanitário. Isso contribui para aumentar o gasto de água. É um gasto de 7 a 10 litros por descarga. Manter a válvula de descarga regulada também é muito importante. Lavar louça. Se possível, encha a pia para esfregar pratos e talheres. Uma torneira aberta continuamente gasta 240 litros de água. Abrindo e fechando a torneira, você vai gastar 70 litros de água. E a torneira mal fechada, apenas gotejando, desperdiça 46 litros por dia. Mantenha a válvula de água sempre bem fechada. Vamos falar agora sobre as doenças transmitidas pela água. Muitos habitantes do nosso planeta vivem sem as condições sanitárias adequadas e não têm acesso à água potável, o que facilita a transmissão de doenças. Algumas acabam morrendo em consequência das graves enfermidades que são transmitidas pela água contaminada. As principais doenças transmitidas pela água são diarreia infecciosa, leptospirose, hepatite, ascaridíase, que são as lombrigas, amebíase e cólera. Vamos conhecer o que é e quais os sintomas mais comuns de cada doença. Diarreia infecciosa é uma doença muito comum em crianças, causada por micro-organismos presentes em água não tratada. É caracterizada pelo aumento de evacuações e pela perda da consistência das fezes. É muito comum em crianças que andam descalças, que ingerem água contaminada e colocam a mão na boca. Provoca febre e desidratação, que é a perda de líquido do organismo. É necessário ingerir muita água, ou em casos mais graves, injetar soro na veia. Leptospirose é uma doença causada por bactérias transmitidas pela água contaminada pela urina de certos animais, principalmente pela do rato. Essa doença é comum após enchentes, pois as pessoas são obrigadas a ter contato com a água suja. Os principais sintomas são dor de cabeça forte, febre alta, calafrios, vômitos e dor nos músculos. Ela também pode deixar olhos e peles amarelados ou olhos vermelhos e provocar dor abdominal, erupções na pele e diarreia, chegando assim a seu estado mais grave. Sem tratamento adequado, a leptospirose pode se agravar, chegando a causar a morte. Esquistossomose, também chamada de doença do caramujo, é causada por vermes parasitas. A infecção ocorre quando entramos em contato com a água contaminada. Os principais sintomas dessa doença são diarreia, emagrecimento, dores na barriga, que aumenta muito de volume, a chamada barriga d'água, e problemas em vários órgãos do corpo. Observe o ciclo do parasita. É preciso tratar o doente com medicamentos, porém, para evitar a doença, é necessário ter um sistema de esgoto, água de boa qualidade e combater o caramujo. Cólera é uma infecção intestinal aguda causada pelo Vibrio colérico, que é uma bactéria que causa diarreia e vômito em abundância. Devemos fazer reposição de líquido para o corpo, evitando a desidratação, e tomar a medicação adequada para combater a doença.
Para evitar doenças transmitidas pela água, devemos ter os seguintes cuidados: beber somente água potável, podendo ser filtrada ou fervida. Lavar alimentos que são consumidos crus, como frutas e verduras. Evitar o contato com banhos ou a lavagem de alguma parte do corpo, em fontes ou reservatórios naturais, que estejam com uma água contaminada por fezes humanas e de animais. Curiosidades: quem já teve hepatite não pode doar sangue, pois por muitas vezes o vírus continua no corpo, mesmo que não haja sintomas da doença. Espero que tenham compreendido bem. Um grande beijo e até a próxima!